Antes da gente ler o texto que eu escolhi para essa manhã, eu queria realmente dar uma palavra pastoral para você. Porque não é sobre dinheiro. Quando a gente fala sobre alvos, 7.000, 4.000 mensais, não é sobre o valor, não é sobre o dinheiro, mas é sobre o que esses recursos podem fazer para que o evangelho avance. Lá na Malásia, lá na África, lá na Espanha, entre os soldados. E obrigado, meu irmão, pelo seu ministério de capelania. Meu filho fez o tiro de guerra lá em Londrina. E uma das coisas que ele sempre disse para mim é isso: pai, aquilo ali é um lugar onde o evangelho precisa ser pregado. Você entende que a tua participação efetiva faz com que o evangelho possa chegar nesses lugares que talvez eu e você não vamos poder estar, mas pessoas como o nosso irmão Anderson, pessoas como o Mateus, Samir, já falei, pessoas como o Fernando e tantos outros estão seguindo, estão indo. E é dessa forma que Deus desenhou a ação missionária da igreja. O que talvez você precise entender é que quando nós oramos, participamos efetivamente, contribuímos, não é o Anderson indo lá no tiro de guerra ou conversando com os meninos que estão ali. É a igreja indo, através dele. Quando o Fernando está lá em Madagascar, passando o filme Jesus, falando do amor de Deus, não é o Fernando e Janaína indo a Madagascar, mas somos nós, como igreja, indo, participando. Eu digo que a igreja é como um polvo com muitos tentáculos. E quanto mais nós nos envolvemos, mais esses tentáculos vão longe. Quanto maior o nosso envolvimento, maior é o braço da igreja que chega a diferentes lugares, de diferentes maneiras. A igreja foi chamada para tornar o nome de Jesus conhecido. Nós somos chamados para tornar o nome de Cristo conhecido. E na nossa jornada pelo livro de Atos, falando sobre a igreja em missões, nós precisamos inevitavelmente olhar para o texto de Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Porque esse é o modelo talvez mais próximo do que nós temos nos dias de hoje, daquilo que nós falamos de envio missionário, de participação missionária, de caminhada missionária da igreja. Eu quero convidar você, nós vamos na verdade ler dois textos, mas eu quero começar lendo com vocês Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Esse é um texto missionário clássico de uma igreja missionária que envia missionários, que está envolvido na obra missionária. O texto diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Simeão chamado Níger, Barnabé, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo: separem a mim, a Barnabé e Saulo, para uma obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e os despediram, ou os enviaram. Gente, olha que situação maravilhosa do que acontece no meio dessa igreja. Essa igreja está ali adorando a Deus, essa igreja está ali louvando a Deus, e ela está, como nós dissemos anteriormente, aberta, os ouvidos estão abertos para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala: olha, tem dois cidadãos aí dessa igreja, um tal de Barnabé, um tal de Saulo, que eu tenho uma tarefa especial para eles, eu tenho uma tarefa pontual para eles. Separem ele, orem por eles e os enviem, porque eu quero alcançar um povo diferente, eu quero alcançar uma região diferente com o evangelho de Jesus, e vou fazer isso através da igreja, que vai enviar esses dois cidadãos para esse lugar. Essa igreja não faz reunião de conselho para decidir o que vamos fazer. Essa região muito menos chama o tesoureiro para falar assim: vê se tem condições. Essa igreja, ela não faz uma assembleia geral para decidir se aquilo realmente é de Deus ou não. Ela simplesmente, o texto diz que, depois de jejuar e orar, eles impõem as mãos e os
enviam e os despedem. E a grande pergunta é: o que faz dessa igreja de Antioquia uma igreja tão pronta a responder o chamado de Deus? Porque Jesus, ao longo da caminhada, nós começamos lá em Atos 1:8, ele deixa claro, a função da igreja é estabelecer em todo o mundo os sinais do reino e o reino de Deus entre todos os homens. Tanto Jesus quanto Paulo, o próprio apóstolo João em Apocalipse, vai nos deixar claro que o reino de Deus, a extensão do reino de Deus é de Jerusalém até os confins da terra. Primeiro era Jesus. Jesus escolhe 12. Em Lucas 10, 12 agora se transformam em 70, que são enviados, que são comissionados para tornar o nome de Jesus conhecido. Em Atos 1:8 são 120. E a partir daquele momento, nós temos então a tarefa missionária, a ação missionária da igreja sendo dada a cada cristão, cada um aquele que faz parte da comunidade de fé, aqueles que seguem ao Senhor Jesus. A grande comissão, ela é dirigida a todos nós que conhecemos a Cristo, que somos a parte do seu corpo, que somos parte da sua igreja. A igreja tem um papel fundamental no processo de fazer com que o evangelho avance. A igreja tem essa tarefa de fazer com que o evangelho possa continuar avançando em diferentes locais. De novo, seja lá na África do Sul, seja na Espanha, seja entre os nossos vizinhos, seja nos quartéis, seja entre o povo bar em Madagascar, seja onde for. Ao longo dos anos, nós temos pesquisado o crescimento e o aumento do número de missionários. E em 2017, nós éramos cerca de 15 mil missionários transculturais, trabalhando em outras culturas. 2022, nós celebramos, porque chegamos ao número de 22 mil missionários, trabalhando em diferentes povos. Mas quando nós olhamos para o crescimento da igreja, e a igreja no Brasil é, hoje, uma das igrejas que mais cresce no mundo, nós entendemos que o crescimento missionário não é proporcional ao tamanho do crescimento da igreja. Ou seja, a igreja evangélica brasileira tem crescido cada vez mais, mas o nosso modelo de envio missionário, baseado em Atos capítulo 13, ainda não tem sido da mesma intensidade, na mesma velocidade, no mesmo teor de crescimento. E qual a razão disso? Muitas vezes porque nós ainda temos dificuldades de entender princípios muito básicos. Nós temos dificuldades de entender algumas coisas muito simples do ensinamento de Jesus sobre o fato de querer que o seu reino se expanda. É verdade, nós falamos de missões, nós estudamos missões, nós temos grandes catedráticos de missões, mas nós ainda não nos empenhamos como Deus espera que nós possamos nos empenhar. A igreja de Antioquia é um exemplo para nós. A igreja descrita aqui em Atos capítulo 13 é um exemplo para nós de uma igreja envolvida profundamente na obra missionária. Antioquia é uma igreja que responde ao desejo do coração de Deus. Agora, o que tem de tão especial nessa igreja? O que faz dessa igreja de Antioquia uma igreja tão missionária, tão comprometida com a obra missionária? Quando nós lemos o texto de Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, a gente fica maravilhado. Essa igreja é formada por um grupo revestido de autoridade, há líderes ali. Profetas e mestres, aliás, alguns deles africanos. Simeão, chamado Níger, faz menção a um país da África. Lúcio de Cirene, menção a um outro lugar na África. Havia africanos ali que eram líderes dessa igreja, uma igreja com uma liderança forte. Mas também diz que essa igreja é uma igreja aberta a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: separem a mim, a Barnabé e Saulo. E aquela igreja age imediatamente nessa direção. É uma igreja que responde de forma imediata. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, aqueles dois jovens se apresentam ali, as mãos são impostas sobre eles e eles são enviados.
Mas o texto de Atos capítulo 13, na verdade, é para nós só o resultado de uma igreja missionária. Porque as características dessa igreja missionária, o que torna essa igreja missionária, nós vamos encontrar lá no início da história dessa igreja, lá no capítulo 11. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 30. É a mesma igreja, mas agora Lucas está falando um pouco do que é o dia a dia dessa igreja, como ela age, como ela opera, como ela vive a sua vida de comunidade. Atos capítulo 11, verso 19 ao verso 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, nós falamos sobre isso ontem, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes a história a respeito do nosso Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. E este ali, chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu no reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber como é o dia a dia dessa igreja. A igreja que a gente vê crescendo a partir de Atos 1:8, a igreja que a gente vê se formando a partir do Pentecoste ali, descrito em Atos capítulo 2, começa o seu processo de evangelização em toda Jerusalém. Em Atos capítulo 8, verso 1, que nós estudamos ontem à noite, por conta da perseguição, o evangelho começa a se espalhar em outras regiões e chega até Antioquia. Mas é definitivamente em Antioquia que o chamado de Jesus aos discípulos definitivamente é compreendido e respondido propriamente. Percebam que aquela igreja agora começa a enviar os seus próprios missionários. No primeiro momento, a igreja espera que as pessoas venham até ela, um modelo de atração. A gente fica aqui, as pessoas vão vir aqui, mas nesse momento é a igreja enviando, é a igreja saindo, é a igreja sendo obrigada a sair, para que as pessoas possam ouvir o evangelho. Alan Richard, um autor, ele vai dizer que o modelo bíblico nunca foi de trazer as pessoas para a igreja, mas levar Jesus e a igreja para as pessoas. Esse é o modelo que Jesus espera de nós. Não que a gente abra as portas, e eu aqui não estou dizendo que o culto não é importante, que o nosso encontro não é importante, mas abrir as portas e nos reunirmos aqui necessariamente não vai trazer as pessoas para a igreja. Mas é a igreja saindo para fora, indo em direção às pessoas, que fará com que as pessoas possam conhecer o evangelho e possam fazer parte dessa igreja. A grande virtude da igreja de Antioquia é exatamente essa. Ela começa a entender que a igreja precisa agora ir para fora. Mas o que faz essa igreja pensar dessa forma? Primeiro, verso 21 do capítulo 11. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram.
Irmãos, nós precisamos, como igreja, estarmos debaixo da mão do Senhor. A ideia da mão do Senhor aqui é literalmente mãos dadas. Ou seja, é Deus conduzindo a igreja. É Deus direcionando a igreja. Como um pai que direciona o seu filho em ruas perigosas ou para atravessar a rua por qualquer outra direção. É aquela mão que vai guiando e vai orientando e vai desviando dos obstáculos, vai trazendo com segurança. Nós precisamos estar debaixo da mão de Deus. Nós não podemos sair por aí sozinhos, sem direção, sem saber para onde vamos, mas precisamos estar debaixo da mão de Deus. E esse é o primeiro caminho que nós como igreja precisamos encontrar, reencontrar, entender que o nosso trabalho missionário precisa ser feito debaixo da mão de Deus. Na missiologia hoje nós falamos da Missio Dei, ou seja, que a missão é de Deus, e realmente é. A missão acontece por causa de Deus, ela existe por causa de Deus, ela é direcionada por Deus, conduzida por Deus, sustentada por Deus. Por isso é tão importante estar debaixo da mão de Deus, porque quando Deus dirige a sua igreja debaixo da sua mão poderosa, não há outro resultado senão o avanço do reino de Deus. Pessoas são convertidas perto de nós, longe de nós. Histórias são contadas, como o Fernando nos conta ali entre o povo Bara, como o Samir nos conta ali sobre a Malásia, como o pastor Anderson nos conta sobre os militares que são atendidos. As histórias são contadas porque a igreja decidiu andar debaixo da mão de Deus. Uma igreja que é guiada pela mão de Deus, ela não se desvia do seu foco principal, que é tornar o nome de Cristo conhecido entre todos os povos, todas as nações e todas as tribos. Quando a igreja encontra o caminho da total dependência do Senhor, ela se torna uma igreja genuinamente missionária. Queremos ser uma igreja missionária, precisamos andar debaixo da mão de Deus. É isso que vai nos fazer caminhar. Mas em segundo lugar, nós precisamos também entender o caminho da compreensão do papel da igreja através do discipulado. Meus irmãos, necessidade tinha desde a época de Jesus. Jesus olha para as multidões e fala, olha, eles estão batendo a cabeça na parede, eles são como ovelhas sem pastor, elas estão aflitas, desamparadas. Então, necessidade tinha na época de Jesus. Necessidade tem na nossa época. Quem participou da EBD hoje de manhã viu os números que nós apresentamos. Mais de 7 mil povos sem acesso ao Evangelho, ou que não são alcançados pelo Evangelho. 3 mil deles sem nenhum acesso, não tem nenhum missionário, não tem nenhuma igreja, não tem nada. 2,5 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho. Aqui no Brasil, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, imigrantes, surdos. Pessoas que não têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Sem dizer dos nossos vizinhos, das pessoas que trabalham conosco, daqueles que estão perto de nós, sem acesso ao Evangelho. Então, os números sempre estiveram aí. Os desafios sempre estiveram aí. Mas a questão é que o cerne da questão não é a ausência do Evangelho numérica entre os povos. É o fato de Deus querer ser adorado e glorificado e exaltado entre todos os povos e todas as nações. Por isso, se a gente não entender biblicamente o porquê precisamos ser uma igreja missionária, nós vamos falhar. E Barnabé e Saulo sabiam disso. Barnabé, principalmente, o verso 23 diz que quando ele chega em Antioquia e ele vê que a graça de Deus alcançou aquele povo, alcançou aquela igreja, ele fica alegre e começa a animá-los a permanecer firmes de todo o coração. No verso 25 e 26, ele vai procurar a Tarso, vai a Tarso procurar a Saulo. E quando encontra, traz para a igreja. E olha o que ele faz. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram. Aquela igreja não é mobilizada para a obra missionária por causa dos números. Ela é mobilizada para a obra missionária porque ela entende que, pela palavra de Deus, Deus deseja ser adorado por todos os povos.
Esse é o caminho que nós precisamos encontrar, o caminho de profundidade bíblica. Uma das grandes questões, eu quero dar um exemplo aqui só do que a falta de compreensão bíblica nos atrapalha na obra missionária. Por isso eu tenho dito a pastores, a parte mais importante da ação missionária da igreja é aqui, ó, é o púlpito. Porque eu vou embora. Amanhã eu estou indo para Presidente Prudente, vou dar aula em perspectiva lá, na quarta, não, amanhã é segunda, amanhã Presidente Prudente, na terça em Marília, mas depois eu vou embora. Mas quem vai continuar aqui é o pastor Alessandro, são os presbíteros, são os líderes, ajudando vocês a entender biblicamente o nosso papel. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Boa parte daquilo que se fala por aí é que o sofrimento é algo contrário à vida cristã. Ou que a perseguição é ruim. E hoje eu falei números sobre a perseguição ali. Deixa eu te explicar por que existe perseguição hoje contra cristãos. Porque cada vez mais a gente tem cristãos ou pessoas se convertendo. Você entende que o aumento da perseguição é resultado do aumento da pregação do evangelho. Então a gente não pode achar que isso não vai acontecer. O próprio sofrimento é parte da vida cristã. O apóstolo Paulo, no exercício da sua missão, ele inúmeras vezes fala do sofrimento que ele tem, executando a obra missionária. Atos 20 e 19, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas que me sobrevieram. Atos 20, 31, durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-os com lágrimas a cada um de vocês. 2 Coríntios 2, 4, porque em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi muitas vezes. Filipenses 3, 17 e 18, irmãos, sede meus imitadores, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo, no exercício do seu ministério, experimentou o sofrimento. Nós, do exercício da nossa caminhada cristã, vamos enfrentar sofrimento. No entanto, muitas vezes o que nós vamos ver por aí são os 7 passos para a vitória, os 7 caminhos para a prosperidade, como aumentar a sua membresia em 1 ano, como se o evangelho fosse uma fórmula mágica. Todas as vezes em que eu vejo isso acontecendo, campanhas que são miraculosas, eu tenho uma noção clara de que falta compreensão bíblica da vida da igreja. A obra missionária acontece quando a igreja é discipulada através da palavra. Em terceiro e último lugar, nós precisamos reencontrar o caminho do envolvimento comprometido. Verso 29 diz que, ali um pouquinho antes do verso 29, diz que um profeta desce a Jerusalém. E ele diz, vai vir fome. Vai acontecer uma situação difícil aqui. E aí, de verso 29, diz que os discípulos, então, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E fizeram isso através, aos presbíteros, através das mãos de Barnabé e Saulo. Aquela igreja, rapidamente, ao ouvir os desafios, a ouvir as necessidades, a perceber o que precisa, ela responde. Rapidamente. De uma forma muito engajada, de uma forma muito comprometida. Ela fala, tem uma necessidade aqui, nós vamos investir. Há uma necessidade que nós vamos atuar como igreja. Pessoas precisam conhecer o evangelho ali, nós vamos atuar dessa forma. A igreja responde de uma forma efetiva a necessidade de avanço, a necessidade de cuidado. Há um envolvimento comprometido dos irmãos e irmãs daquela igreja de Antioquia. E se nós queremos avançar com o evangelho, nós precisamos ter um envolvimento comprometido de cada um de nós. Porque a chamada missionária para a igreja é para cada um de nós. E eu não quero aqui criar um problema, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade quando eu ouço dizendo o seguinte, irmãos, se você não pode ir, você pode contribuir. Mas se você não pode contribuir, você pode orar. Essa é a mentira
a maior mentira que o diabo incutiu na cabeça da igreja no que diz respeito à obra missionária. Porque todos nós podemos ir. Todos nós podemos ir. Eu posso talvez não ir lá no quartel, mas eu posso atravessar a rua da minha casa e anunciar Jesus ao meu vizinho que não conhece. Talvez eu não vá lá para a África, mas eu posso atravessar a minha mesa de trabalho e pregar o evangelho para o meu colega de trabalho que não conhece Jesus. Todos nós podemos ir. Todos nós podemos contribuir. Ah, irmão, mas você não sabe a minha situação. Todos nós podemos contribuir. Os meus filhos, desde pequeno, aprenderam que a oferta missionária, ela é algo extremamente importante para a caminhada deles. E desde muito pequeno, eles contribuem com a obra missionária. Eu não tenho tempo de contar a história toda, mas nós sempre tivemos ali em casa um cofrinho missionário. E quando o Felipe, especialmente o Felipe, que hoje está com 21, ele não sabia o valor das moedas, era muito engraçado, porque ele tinha o cofrinho dele, para guardar, para comprar alguma coisa para ele, e o cofrinho missionário. Então, como ele não sabia o valor, 50 centavos ia para ele, R$1 ia para o cofrinho missionário. Quando ele começou a descobrir os valores das moedas, aí ele já fazia uma divisão um pouquinho melhor. Um dia, o Felipe queria comprar um brinquedo. E nós não tínhamos condições de comprar aquele brinquedo, de forma alguma. Eu disse, olha, desculpa, papai não tem condições de comprar esse brinquedo para você, mas é o seguinte, vamos pegar o que você tem ali no seu cofrinho, vamos ver o que dá para comprar com ele. E aí ele abriu, e eu sei que no final das contas era só metade do que ele precisava. E ele falou, pai, mas e esse outro cofrinho aqui? Que era o cofrinho missionário. Eu falei, não, esse não. Esse é o que você junta para que a gente possa ajudar o evangelho a chegar para outras crianças. Ele não entendeu muito bem, ficou meio assim, mas naquele domingo era dia de levar o cofrinho, e ele levou o cofrinho para a igreja e tudo mais, na nossa conferência missionária. Na segunda-feira, a secretária de missões liga para mim e diz, Paulo, é o seguinte, nós recolhemos os cofrinhos missionários de todas as crianças da igreja e a gente tomou uma decisão. Todo o dinheiro arrecadado com o cofrinho missionário, nós vamos distribuir entre os filhos de missionários da nossa igreja. Naquela época, a Gabriela não era nascida. Ele falou, então o Felipe vai ser contemplado por uma oferta missionária das crianças da igreja. O valor que ele recebeu era exatamente a metade que ele precisava para comprar o brinquedo que ele precisava. Deus cuida de nós. E esse foi o primeiro princípio que a gente ensinou para ele. Faça a sua parte. Faça a sua oferta e Deus vai cuidar de você. Todos nós podemos, de qualquer maneira, contribuir. Todos nós podemos e devemos orar. Envolvimento comprometido. Meu desafio para você nessa manhã é esse. Que você, em primeiro lugar, que você entenda a importância da sua participação e que você ande debaixo da mão de Deus. Seja dirigido por Deus. Qual é a minha parte nisso? Aonde o Senhor quer me guiar, me orientar, me dirigir nessa ação que a igreja está fazendo? Em segundo lugar, que você entenda que precisamos de um aprofundamento bíblico se queremos ser uma igreja missionária. Entenda que Deus deseja ser adorado, porque Ele assim decidiu. Isso é um princípio bíblico. Em terceiro lugar, trabalhe e haja com envolvimento comprometido com a obra de Deus, para que o evangelho possa chegar em todos os lugares, em todas as direções, para que o Rei seja exaltado entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as tribos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado a Deus porque tudo está aqui, disponível a nós, para que a gente entenda o quanto é importante que a Tua igreja participe da Tua obra. E nós oramos para que o Senhor nos leve a sermos uma igreja como a igreja de Antioquia. Uma igreja, Pai, que anda debaixo da Tua mão, uma igreja comprometida com a Tua palavra, com o ensinamento bíblico, uma igreja com um envolvimento, um comprometimento real na Tua obra, Pai. Para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja proclamado em todos os lugares, em nome de Jesus.